Deus, pega a sua Bíblia aí, abre lá no livro de João, capítulo 2. Pega seu óculos, né? Assim como eu, tem uns aí que precisam de óculos, não tem jeito. João capítulo 2. Vamos ler 2 versos, né? João 2, 1 e 2. Depois nós vamos abrir em Lucas capítulo 10. João capítulo 2, verso 1 e 2. Amém para todo mundo? Quero falar com você essa noite sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que diz assim: convidando Jesus para ceiar na minha casa. Amém? Glória a Deus. Vamos convidar Jesus para ceiar, para ser presente na nossa casa. João capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ou seja, Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento, para as bodas lá em Caná da Galileia, ok? Agora abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas 10, a partir do verso 38. Nós lemos o texto onde Jesus foi convidado para um casamento. Lucas 10, 38 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu aonde? Em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Verso 41, e Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Então Jesus estava na casa de Maria e Marta. Agora abre lá Lucas 24, um pouquinho para frente, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Algumas folhinhas para frente. Lucas 24, 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Verso 15, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Agora o verso 28, do mesmo capítulo: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus estava com os 2 discípulos, e chegando, àquele local, eles convidaram para Jesus entrar na casa com eles. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Amém? Você crê nessa verdade? Aleluia. Presta atenção, os evangelhos, eles mencionam algumas ocasiões, 8 ocasiões mais precisamente, em que Jesus foi convidado para jantar, para ceiar em algum lugar. Como nós vimos aqui, num casamento, na casa de um, na casa de outro. Jesus também tinha uma vida social, Jesus tinha amigos, Jesus tinha os familiares, Jesus tinha pessoas próximas, e durante o seu ministério, Jesus também interagia de forma simples, de forma natural, com as pessoas que o cercavam. Jesus também tinha amigos, pessoas de quem ele gostava de estar junto. E essas 3 ocasiões que nós lemos, o casamento de Caná, mais a casa de Maria e Marta, e também após a ressurreição, naquele jantar interrompido lá de Emaús, o texto que nós lemos, essas ocasiões em que Jesus ceiou junto com essas pessoas, foram ocasiões entre amigos, entre os amigos de Jesus. Como é bom ter amigos, não é verdade? Eu gosto muito de ter amigos, gosto muito de receber amigos em minha casa. A minha esposa também gosta, É bom ter amigos, A vida sem amigos seria uma vida chata, não é verdade?
ia ser monótono, não ia ser tão legal como a gente. Pode às vezes até ser, né, um atleticano, pode às vezes até ser, né, um vascaíno, que a gente tolera assim mesmo, se é amigo da gente, não é verdade? Então, mas mesmo Jesus tendo a missão mais importante do mundo, que era resgatar o mundo, né, vir, né, morrer na cruz, dar a sua vida pela salvação de todos, Jesus tinha tempo para seus amigos, para seus familiares. Às vezes a gente não para, né, para pensar, a gente imagina só na missão de Jesus, mas a gente vê, quando a gente começa a estudar os evangelhos, a gente vê que Jesus também tinha uma vida social, né? E eu fico imaginando, né, eu fiquei imaginando quando eu estava preparando essa mensagem, né, o privilégio que essas pessoas tiveram, de poderem ser amigas pessoais de Jesus. Olha que privilégio, né? Elas tinham o prazer de receber Jesus em casa, né, para um bate-papo, para uma conversa, para algo mais informal, né, assentado ali no chão, né, assentado no quintal, e poder conversar com Jesus, desfrutar de tanta coisa boa, né? A gente fica imaginando, né, se fosse possível a gente também criar essa cena. Você já imaginou você poder receber Jesus na sua casa? Para uma conversa, né, para tomar um café gostoso, preparar um lanche, né, preparar uma alimentação para o Senhor Jesus, como, né, para os seus discípulos, como que isso seria bom, né? Seria algo maravilhoso, né? Seria algo assim extraordinário. A gente ia ficar muito feliz, preparar um café, né? Fazer aquela receita nova, um pão caseiro, um suco, um café com açúcar, né? Eu tenho certeza que ele ia gostar de um café com açúcar, né? E não um café amargo, né? Fosse lá em Minas Gerais, né, as pessoas iam fazer um pão de queijo, né? Se fosse lá no sul, ia fazer uma cuca, né, crocante, com aquela casquinha crocante. Se ele fosse para o Nordeste, né, ele ia comer lá um cuscuz, uma tapioca, né? Coisas regionais de cada lugar. Mas assim, as pessoas iriam preparar as coisas com prazer. E o maior prazer ainda, eu creio, seria o privilégio da gente poder ouvir coisas maravilhosas a respeito, né, da boca do próprio Jesus. Eu tenho certeza que Jesus conversou com coisas maravilhosas com essas pessoas, mesmo que essas coisas não tenham sido registradas, né? Mas eu tenho certeza que o papo com Jesus foi um papo muito bom, foi um papo muito agradável. Eu fico imaginando, eu estava com o celular em cima da mesa, falei assim, imagina se Jesus vem na minha casa, quantas selfies eu ia fazer com ele, até para fazer inveja nos outros, né? Ia fotografar, olha aqui quem está aqui em casa, não é assim que a gente faz? Ou então a gente pega a câmera de vídeo, quando a gente recebe uma visita lá em casa, às vezes a gente quer fazer, né, fazer uma gracinha, aí a gente liga lá para Minas, né, o pessoal de lá conhece alguém que está aqui, olha aqui quem está aqui, na praia com a gente, está aqui em casa com a gente, tomando café, a gente sempre faz assim. A gente também, com certeza, faríamos esse tipo de coisa, porque seria um privilégio realmente receber Jesus na nossa casa. Agora, o mais interessante, quando a gente lê, a gente estuda essas histórias, né, essas passagens onde Jesus é convidado para ir para a casa de alguém, sem dúvida alguma, o mais interessante é que a gente começa a estudar e começa a perceber o seguinte, o lugar, né, a casa onde Jesus entrava, nunca mais ela era a mesma. O ambiente era completamente mudado. Jesus chegava chegando no lugar. Ele mudava o ambiente completamente. E mais, Jesus também mudava a vida das pessoas em quem ele entrava em contato, num contato mais íntimo. Né? As pessoas que tiveram esse privilégio, esse contato mais íntimo com Jesus, né? Essas pessoas foram completamente transformadas, nunca mais foram as mesmas. Basta você ler nos evangelhos, né? Aquilo que é registrado, né? Prova que aquilo está escrito no evangelho, prova isso. Jesus trazia mudanças, né, na vida das pessoas. Eu li para você 3 passagens, né, entre que Jesus foi ceiar, né, foi convidado para estar junto com seus amigos. Houve uma outra ocasião, lá em Marcos capítulo 14, você não precisa abrir, depois você dá uma olhada, a partir do verso 3 até o verso 9, Jesus certa vez jantou na casa de Simão, o leproso. Simão, aquele homem era conhecido como Simão o leproso. E vale lembrar que naquela época na Palestina, né, as leis eram muito severas, elas eram muito duras, né, com quem tinha essa doença. Elas reforçavam o estigma contra a lepra, né? Os leprosos, por exemplo, eles tinham que viver fora dos muros da cidade. Quando eles fossem entrar na cidade, ou viesse alguém ao encontro deles, eles tinham que gritar, impuro, impuro, né? Porque a lei exigia isso. Ele era passivo até de pena de morte se ele não fizesse isso, porque eles eram consideradas pessoas impuras. Então quando ele gritava, né, impuro, impuro, alguém gritava, já sabia que por ali havia um leproso. Mas Jesus, veja bem, Deus considerou tudo isso e se assentou, entrou para a casa de Simão o leproso, né? Jesus não se importou com aquela doença, né? Mas Jesus de fato se importou com Simão,
Você já parou para pensar? Eu fiquei estudando, eu fiquei analisando, e eu fiquei pensando assim, imediatamente o Espírito Santo traz à tona da gente assim também. Às vezes a gente lê a história de Simão, o homem leproso, mas quantas coisas ruins havia na nossa vida que Jesus também desconsiderou para poder se achegar a nós. Oh, aleluia! Quantas coisas, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas o seu amor nos alcançou. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Aleluia. Mas eu fico imaginando quanta humilhação aquele homem sofria, Ele era discriminado até no nome. Talvez a lepra hoje a gente possa não dar muita importância, apesar de quando eu fui pesquisar, o Brasil é o segundo país no mundo em casos de lepra. São aproximadamente 30 mil casos por ano, mas nós temos um tratamento disponível muito bom, muito eficaz, que não deixa as pessoas a chegarem até o ponto de se deformarem, de perderem partes do corpo. Ou seja, então a gente hoje, pelo menos no Brasil, não causa tanto espanto como naquela época, mas sem dúvida, quando Jesus aceitou aquele convite, Jesus sabia que ele iria mudar aquela situação. Aleluia. Jesus ia mudar aquilo, Jesus sabia que aquela doença na vida daquele homem trazia muito constrangimento e trazia muito problemas para ele. E eu fico imaginando, imediatamente o Espírito Santo falou comigo assim, Jesus e doença não combinam. Quando Jesus e a doença se encontravam, e a gente vai ver nos evangelhos, seja qual fosse a doença, seja qual fosse a situação, quando Jesus e a doença se encontravam, uma das duas tinha que ir embora. Adivinha quem era? A doença. Jesus não perdia nenhuma batalha para a doença. É por isso que nós precisamos nos encher de Deus. Não colocar doença para dentro, enfermidade para dentro, informação ruim. Precisamos colocar Deus para dentro de nós. Dar lugar a Jesus, porque quando Jesus está dentro de nós e a doença chega, a doença ela é obrigada a ir embora. Ela não pode ficar. Amém? Sabe, querido, às vezes eu fico imaginando também, porque Simão tinha pelo próprio sobrenome a doença dele. Ele era conhecido como Simão o leproso. Eu fico imaginando hoje também algumas pessoas carregam também uma má fama em suas vidas. Por exemplo, elas são conhecidas assim, às vezes você conhece alguém pelo sobrenome assim, fulano caloteiro, fulana fofoqueira, não é assim? Beltrano bêbado, só vive bêbado, Ciclano maconheiro, Sim, algumas pessoas são conhecidas assim por uma má fama, por um má sobrenome, Mas saiba, querido, que qualquer que seja a situação, por qualquer que seja o sobrenome, o pior que seja o sobrenome de alguém, querido, se essa pessoa convidar Jesus para entrar na sua casa, querido, Cristo há de mudar a sorte dela. Cristo há de mudar a situação dela por completo. É por isso que nós, como igreja, querido, nós precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas, porque Cristo traz mudança na vida de quem quer que seja. Por pior que seja a doença, por pior que seja o sobrenome, Cristo é capaz de mudar os destinos das pessoas. Não existe problemas que Jesus não resolva, não existe vidas que Jesus não conserte, não existe passado tão ruim, tão distante, que Jesus não possa perdoar. Aleluia. Precisamos ter essa consciência, querido, e espalhar o amor de Deus para as pessoas que tanto necessitam ouvir falar de Jesus. Os judeus daquela época julgavam Simão como uma pessoa impura, como excluído, Eles diziam, essa pessoa está sendo castigada por Deus, por isso que ele tem essa doença, por isso que ele tem essa enfermidade. Mas Jesus enxergava Simão com outros olhos, com os olhos de amor. E é assim que ele continua enxergando a vida de todos nós hoje, com os olhos de amor, Os judeus se julgavam muito puros, muito aceitos por causa das coisas que eles faziam, A sociedade judaica da época de Jesus, os judeus se orgulhavam da sua posição. Para você ter ideia, querido, até mesmo no templo havia divisões entre eles. Se você pegar a sua Bíblia, lá no final da sua Bíblia, você vai ver que há provavelmente entre esses mapas que a gente tem, vai ter um mapa lá, do complexo do templo. Você pode olhar depois na sua casa, e você vai ver lá que os gentios, os mestiços, como os samaritanos, por exemplo, eles tinham permissão de entrar até o pátio dos gentios, era a área mais externa do complexo. E depois, a próxima divisão, então as pessoas, os judeus, os mestiços, os samaritanos, eles ficavam na parte mais externa. Depois havia uma parede que dividia, e era permitido, no segundo estágio, as mulheres judias entrarem até ali. Olha que coisa.
Depois havia uma outra parede que separava, e aí sim os homens judeus, né, eles podiam passar por um nível a mais, subir um degrau e ir para mais uma parte para dentro do complexo do templo. Depois havia uma outra divisão onde somente a ala dos sacerdotes que podiam chegar. E por fim, apenas um lugar, o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, na data do Yom Kippur, no dia da expiação, ele podia entrar ali dentro e fazer sacrifício. Ou seja, querido, eram verdadeiras castas religiosas. E se nós formos estudar, se nós formos ver, nós vamos ver que aos olhos daquela sociedade, Simão o leproso, ele estava completamente aos olhos dele afastado de Deus. Ele não tinha acesso a lugar nenhum. Ele era considerado impuro, né? Ele era considerado uma pessoa que não era para nem estar ali. Aquela sociedade era escrupulosa, aquela sociedade excluía as pessoas de terem acesso a Deus, de terem acesso ao templo, né? Mas Jesus, com todo o seu amor, seu cuidado, Jesus foi na casa de Simão, Jesus não levou em conta a religiosidade daquele povo, né? Jesus não excluiu Simão, porque Jesus sabia que Simão, o leproso, precisava dele. Jesus era diferenciado. Aleluia! Que Deus de amor é esse que nós servimos? Afinal de contas, o nosso Deus não muda, Ele continua o mesmo, amém? Né? Se ninguém ia na casa de Simão o leproso, Jesus falou, eu vou lá. Se ninguém tinha consideração por Simão o leproso, Jesus falava, eu vou lá, eu vou resolver o problema dele. Eu vou lá porque eu amo, porque eu quero resgatar, porque eu quero mudar a vida dele. E é com esse mesmo olhar, né, de amor, é com esse mesmo pensamento que Deus continua a alcançar vidas hoje. É por isso que nós, querido, como igreja, não podemos nos cansar e cessar de falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Jesus ainda em outra ocasião foi jantar, né, na casa de 2 fariseus. Os fariseus você conhece, aquela turma do inferno. Né? O fariseu era a classe média da época, o fariseu era o partido popular do povo, né? E eles convidavam, alguns fariseus chegaram a convidar Jesus para ir à sua casa, né? Mas aquela turma convidava Jesus para as refeições em sua casa, mas a real intenção era espreitar, vigiar, né? Observar as coisas que Jesus fazia. Entende? Os fariseus eram cidadãos proeminentes, pessoas importantes na sociedade, de destaque, mas na verdade eles tinham um coração duro, fechado. Eles queriam era observar o que Jesus estava fazendo, né? Querido, Deus sempre conhece a realidade do nosso coração. Sempre conhece. Deus sempre sabe. Nós acabamos de contar, Senhor nos sonda e nos conhece. Não só essa casquinha que está por fora, mas aquilo que se passa lá no íntimo. E Jesus conhecia o coração daqueles fariseus, daquele povo, né? De que adianta, né? Aí o Espírito Santo pergunta para a gente, de que adianta ter destaque, né? Ser tão importante na sociedade e não ter Jesus? Adianta de alguma coisa? Né? De que adianta convidar Jesus para ir na sua casa e não dar ouvidos às suas palavras? Era assim que os fariseus agiam. Jesus chegou a ir na casa de 2, 3 deles para jantar. Os fariseus da época, na verdade, eles agiam como agentes duplos. Eles queriam estar com Jesus, mas com a intenção errada no coração, tentando pegar de alguma forma, né, alguma coisa para poder acusar Jesus. É por isso que Jesus sempre jogava duro com eles. Jesus conhecia o coração deles, né? Os evangelhos, tanto que os evangelhos não registram outras refeições que Jesus fez com esses chamados cidadãos importantes da sociedade, né? Certamente porque Jesus conhecia o coração deles. Às vezes hoje nós convidamos Jesus para ser participante da nossa casa, para ser participante da nossa vida, mas às vezes como fariseus hoje, querido, muitas vezes o nosso coração está duro, também está fechado. Ou então as intenções pelo qual nós queremos andar com Jesus são intenções erradas, né? Às vezes nós estamos preocupados em receber bênçãos, nós estamos preocupados, né? Porque fulano vai falar se eu não for para a igreja, ciclano vai falar se eu não for, o meu pai, a minha mãe, né? E por aí vai. Nós não podemos agir como aquele povo, querido, porque é muito fácil a gente abrir a Bíblia e acusar os fariseus, né, de fazerem determinadas coisas, como nós vimos aqui, mas saiba, querido, que não há como enganar Deus, não há. Ainda que a nossa casa, né, quando eu falo casa eu digo a nossa vida, né, ela pareça bem arrumada, né, ainda que a nossa casa haja uma mesa de jantar que seja muito farta, né, que seja tudo de bom, do melhor, que tenha fartura, mas o mais importante das nossas vidas que nós temos a oferecer a Deus é o nosso coração. Nós precisamos tomar conta, né, do nosso coração, que ele seja sempre aberto, né, a Cristo, né, para que Cristo faça a morada. Jesus não está preocupado, por exemplo, com o que a gente tem,
Não é verdade? Se Jesus fosse jantar na minha casa e na sua casa hoje, querido, ele certamente não ficaria impressionado com a mesa, ainda que ela fosse muito bem arrumada, com a comida, com a casa em si, mas ele ficaria muito impressionado com a disposição do meu coração e do seu coração, principalmente em ouvir as suas palavras. Esse verdadeiramente é um coração disposto a ouvir a Deus, né? Com a disposição de servi-lo, se estamos realmente de coração aberto para recebê-lo, o quanto somos obedientes a Deus, e isso sim, eu tenho certeza que impressionaria Jesus. O texto que nós lemos, lembra de Marta e Maria, né? Marta muito preocupada com os afazeres, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, Marta foi cara de pau, Marta ainda foi lá falar com Jesus que Maria estava ali sem fazer nada. Mas eu acho que muitos de nós, querido, por incrível que pareça, se Jesus chegasse na nossa casa hoje, nós faríamos da mesma maneira. Às vezes nós estaríamos muito preocupados em servi-lo bem, né? Em colocar uma excelente comida e fazer uma excelente receita, né? Fazer um excelente café doce para ele, né? Mas saiba, querido, que Jesus está mais preocupado é que a gente o ouça as suas palavras. Amém? Jesus não estava chamando a atenção de Marta por causa de Marta estar trabalhando, não. Mas Jesus queria apenas ensinar a Marta, olha, cuidado com as prioridades. Existem prioridades, e a prioridade maior, né, quando eu chegar na sua vida, quando eu estiver na sua casa, é que você me ouça. Amém? Glória a Deus. Outras duas refeições que Jesus fez foi em casa de publicanos, né? O que é isso, pastor? Eram chamados cobradores de impostos. Cobradores de impostos, né? É uma categoria de pessoas pouco populares na época de Jesus. Pensa num povo, né? Numa categoria de gente que o povo, né, malhava mesmo. Por quê? Porque na verdade eles eram cidadãos judeus que trabalhavam para os romanos. Então o que a sociedade, como que o judeu considerava o cobrador de impostos, né? Judeu como ele mesmo, como um traidor. Esse camarada é traidor, esse camarada trabalha para o romano. Ele é traidor do nosso povo, né? Eles cobravam impostos com base em uma comissão, embolsando qualquer lucro que pudessem ter, né? Seja qual for o cidadão daquela cidade. E a própria Bíblia descreve isso, que muitos ficavam ricos, porque eles cobravam a mais, além do que eles deveriam cobrar, né? Então o que acontece? A palavra publicano logo se tornou sinônimo de ladrão, de bandido. Só para você ter uma ideia, para você se localizar, os tribunais da época, né, os tribunais judeus, eles consideravam inválido o testemunho dos cobradores de impostos, não tinha validade. O dinheiro deles não podia ser usado, não podia ser aceito para a esmola dos pobres. O dinheiro deles não podia ser usado, se soubesse que era dinheiro de cobrador de impostos, não podia ser usado nem para dar troco. Por quê? Porque o judeu considerava que aquilo foi obtido, né, de maneira desprezível. Para você ter ideia, a vida deles não era fácil, né? Era uma vida difícil, né? A vida de cobrador de imposto não era uma vida fácil. Eles eram mais rejeitados do que Covid. Se hoje ninguém quer a Covid, naquela época, né, na época de Jesus, ninguém queria papo com o tal do cobrador de imposto. Só para você ter uma ideia como que era a vida deles. Mas notavelmente, querido, Jesus convidou-se para ir ao lar de 2 cobradores de impostos. Jesus fez o convite para estar lá. Olha que coisa. Né? O primeiro deles você vai saber logo de cara, né? Era um pequenininho que subiu numa árvore, né? Tão desajeitadozinho, subiu para ver Jesus, foi Zaqueu. Você lembra da passagem? Jesus, né, quando viu o pequeno Zaqueu lá em cima da árvore, lá excluído, solitário, tão baixinho, Jesus falou o que para ele? Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Querido, a Bíblia fala que o povo murmurou, reclamou, o povo meteu o pau, desceu além, falou: Jesus está doido, como é que Jesus vai na casa de um homem desse? Como é que Jesus vai na casa de um traidor, de um judeu traidor desse? A sociedade reclamou, murmurou mesmo, mas mesmo falando, todo mundo falando mal, mesmo assim Jesus não voltou atrás, porque Jesus sabia o que ele ia fazer lá. Jesus ia chegar lá e ia fazer mudança na vida, na família daquele homem. Foi tanto que Jesus disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando a gente lê a história de Zaqueu, né, aquele cobrador de impostos, quanta transformação de vida quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ainda bem que Jesus se ofereceu para ir na casa dele. Ainda bem. Né? Quando no final da visita Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Oh, aleluia. Querido, quando Jesus, né, ainda hoje, o Espírito Santo fala para a gente: acha uma casa, uma vida disposta a recebê-lo, querido, saiba que vai haver uma transformação enorme.
uma transformação para melhor, uma transformação de vida, porque Jesus transforma a vida de todos aqueles que o recebem no seu coração. Quando Jesus, chega, algo de bom sempre acontece, nunca é o oposto, nunca é ruim, a transformação é sempre para melhor. Aí você fica imaginando, as pessoas daquela cidade algum tempo depois, vendo a vida de Zaqueu, como ela havia mudado, o seu comportamento, a sua maneira de fazer negócios, aquele que roubava, que era massacrado pelo povo, que cobrava mais, já não fazia como era antes, já não agia da mesma maneira, aquele que levava vantagem nas negociações, agora era justo, agora cobrava o que era certo, o que era correto, não roubava mais o povo, andava de maneira que agradava a Deus, porque a Bíblia relata isso. Ele fala: olha, se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou dar de volta 4 vezes mais. Ou seja, houve transformação depois que Jesus visitou a casa de Zaqueu. Olha que coisa linda, Ele estava feliz, estava salvo, sua família foi transformada, não importava a opinião do povo, o importante agora na vida de Zaqueu era servir a Deus com uma vida correta, com uma vida justa, O povo que lá atrás reclamou, Como Jesus pode ir comer na casa desse pecador, Como Jesus pode ir na casa desse homem? Agora havia a transformação do encontro de Zaqueu com Jesus. Aleluia. E imediatamente o Espírito Santo traz um recado para nós. Ele diz assim: olha, isso nos leva a refletir. A mudança em Zaqueu não foi apenas por dentro, É claro, ele aceitou o amor, ele aceitou o perdão de Jesus, o perdão de Deus em sua vida, mas ele passou a demonstrar isso do lado de fora, com as ações que ele fazia. As pessoas, precisam nós também, as pessoas precisam ver em nós também a transformação que Jesus fez em nossa vida, no nosso coração. Precisamos mostrar ao mundo, através das nossas ações, de nosso comportamento, que também tivemos um encontro com Jesus. Aleluia. Esse é o recado para nós. O comportamento errado, as coisas erradas, já não podem aparecer mais em nossa vida. Porque afinal de contas, Jesus nos concedeu perdão e agora é necessário andar com uma vida diferente. Uma vida que agrada a Deus. Deus espera isso de nós. Amém? E nós temos que ser reconhecidos pelos frutos que nós produzimos. Frutos dignos, de arrependimento, frutos dignos, de uma vida de quem anda com Deus. Amém? Outro cobrador de impostos que Jesus, que levou Jesus até a sua casa foi Levi. Lá em Mateus capítulo 2, depois você lê lá a partir do verso 13, a Bíblia conta que Levi estava no seu local de trabalho, Levi ou Mateus, estava no seu lugar, no seu local de trabalho, lá na alfândega, trabalhando, e Jesus foi e se apresentou a ele. Jesus falou: ei rapaz, eu quero bater um bate-papo com você. Eu quero conversar sério com você. Então, imediatamente, querida, a Bíblia relata que ele deixou tudo para trás. E após conhecer o Senhor, ele convida Jesus para jantar na casa dele. Olha que maravilha, ele chama seus amigos, todos eles, muitos também cobradores de impostos, para que também conheçam a Jesus. Eu fico impressionado com a rapidez que Levi levou, para se tornar uma testemunha de Jesus. Foi muito rápido, Ele não perdeu tempo, Ele começou a espalhar boas notícias. Ele falou assim: olha, eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida e vocês precisam conhecer também. Ele saiu espalhando a notícia. E esse, querido, deixa eu falar para você, também é um comportamento que Deus espera de nós. Um comportamento como de Mateus, como de Levi. Sermos fervorosas testemunhas do seu amor, da transformação que sofremos em nossas vidas após aquele encontro com Jesus. Deus não quer crente, Deus não quer filhos, crente 007, sabe o que é um crente 007? É aquele secreto, ninguém sabe que ele é crente, nem no trabalho, nem na escola, nem em casa, nem na rua, nem na família, ninguém, não é assim, na rua que ele mora, não é assim que Deus quer, nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Quando a gente volta para a história, os fariseus, da mesma forma, sempre aquela turminha, eles ficaram indignados. Como pode Jesus, a Bíblia fala assim, como pode Jesus comer com esses cobradores de impostos, com esses publicanos e pecadores? Ele não estava só com Levi, Levi havia chamado seus amigos, estavam todos os amigos dele lá, para jantar com Jesus também, Mas Jesus tinha o prazer de se associar com os desprezados, com os excluídos. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui, Jesus se associava, Jesus andava com essas pessoas, querido, mas Jesus não era influenciado pelo comportamento delas, era Jesus que causava a mudança na vida dessas pessoas. Aleluia.
serve de ensinamento para nós, amém? Nós podemos, ir lá e falar do amor de Jesus, podemos conhecer essas pessoas, mas nós não podemos, deixar que o comportamento dela nos influencie. Nós temos que ser influenciadores do amor de Deus e do perdão de Deus na vida dessas pessoas, amém? Jesus os amava, e sabiam que eles precisavam do amor de Deus. Por isso Jesus foi na casa de Levi, por isso Jesus se assentou com eles, E ainda hoje, querido, Deus não exclui ninguém no seu amor. Ele convida a todos nós, Uma coisa é necessária, aceitar o amor de Deus em nossas vidas. A gente lendo essas histórias, querido, a gente percebe que Jesus sempre gastava tempo, Jesus dava atenção a qualquer um que precisasse ouvir do amor de Deus. Jesus nunca negava, uma boa conversa a respeito de Deus, a respeito do plano da salvação, com quem quer que seja. Jesus não fazia acepção de pessoas, O que Jesus reconhecia, na verdade, eram pessoas com o coração, ansioso para receber aquela verdade, a verdade do reino de Deus. Então Jesus declara assim, naquele episódio da casa de Levi: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Jesus sabia o que ele ia fazer ali naquele local. Jesus sabia da transformação que estava para acontecer. Querido, quando Jesus fala que ele morreu, pelos enfermos, e ele morreu pelos pecadores, aleluia, querido, porque isso significa que Cristo também morreu por mim e por você. O amor dele nos alcançou. Cristo veio, na verdade, morrer na cruz por todos nós, E ainda hoje, querido, Cristo está a buscar todos aqueles que precisam de uma nova vida, De uma mudança, de um sentido novo para a vida. Seja qual for a situação do homem, Seja qual for o seu passado, seja qual for a sua fama, Cristo ama e quer dar salvação a todo aquele que o buscar e o aceitar. Aleluia, Não foi diferente com nós. Agora, querido, entenda uma coisa, eu quero ressaltar um outro ponto. Em todos esses encontros que nós narramos, Jesus sempre trouxe à tona o pecado da pessoa, o pecado reprimido, o pecado escondido. Por que Jesus fazia isso, pastor? Para trazer vergonha às pessoas? Não. Sabe, querido, porque Deus não tem problema nenhum em perdoar pecados, desde que ele seja reconhecido, desde que ele seja confessado, desde que haja arrependimento. E isso serve para nós hoje também, querido. Quando nós erramos, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda impureza. Amém? Mas você precisa reconhecer, vocês precisam reconhecer o erro, reconhecer o pecado. Nós precisamos, porque é necessário arrependimento para que Cristo nos perdoe. É por isso que, diferente daqueles fariseus, que negavam a Jesus, os cobradores de impostos, as prostitutas, aqueles que agiam de maneira, os enganadores, essas pessoas reagiam muito bem a Jesus, porque quando elas chegavam para ter um encontro com Jesus, automaticamente elas percebiam que elas precisavam do perdão de Deus. Então elas vinham, a sua mente, vinham à tona, os seus pecados, elas confessavam, elas se humilhavam, elas pediam perdão a Deus e Jesus os perdoava. Diferentemente dos fariseus, que se achavam tão donos de si, tão cheios da verdade, uma casta religiosa superior, se achando seres superiores. Querido, não há como ter perdão nessa condição. É preciso que haja arrependimento. Jesus ainda hoje nos convida, está a nos convidar para participar de um grande banquete. Mas dessa vez, querido, o encontro não será na minha casa e nem na sua, Dessa vez o próximo banquete será no céu, naquele lugar maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, as chamadas bodas do Cordeiro. Ou seja, vai ser o encontro da noiva, que é a igreja, com Jesus Cristo, que é o noivo. Esse encontro será lá nos céus, amém? E como conseguir a entrada nessa festa? Simples, Todos nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus, e assim teremos lugar garantido nessa festa, lugar garantido no céu. Sabe, querido, às vezes a gente fica um pouco preocupado, porque muitos conhecem a Jesus, até mesmo dentro da igreja, mas eles ainda não fizeram um convite para que Jesus more no seu coração, para que Jesus more na sua vida. Aleluia. Precisamos, entregar a nossa vida para Jesus. Se nós fizermos isso, querido, nós vamos passar a eternidade na companhia dele. Amém? Querida, a nossa casa, que a nossa casa, que a nossa vida, ela tem que ser um local onde Cristo não faça só visitas, mas que Ele viva, que Ele faça morada permanente no meu coração e no seu coração. Amém?
Um lar onde Jesus não é só visita, mas morador permanente, é sem dúvida um lugar feliz e um bom lugar para se viver. Amém? Há transformação, e a transformação é sempre para melhor, né? Você quer deixar a sua vida melhor? Convide Jesus para fazer parte dela. Você quer ser feliz de verdade? Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Aleluia. Jesus participou, né, como nós vimos, de encontros e mudou a realidade de muitos, né? Jesus participou de casamento e mudou a história daquele casal, né? O final foi feliz. Do mesmo jeito hoje, se convidarmos Jesus para estar presente no nosso casamento, também teremos um final feliz, né? Jesus participou de encontros com os chamados excluídos e todos eles foram transformados pela presença de Jesus. Não há, querido, nenhum sequer, né, tão ruim assim que o amor de Deus não possa perdoar e não possa alcançar. É por isso que nós, igreja, né, precisamos, com a nossa vida transformada, né, Jesus morando, habitando na nossa vida, na nossa casa, sermos testemunhas desse amor a todas essas pessoas que precisam. Jesus precisa fazer parte da nossa realidade, da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento e de todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Glória a Deus. Não deixe, querido, Jesus, né, de fora da sua casa, não deixe Jesus de fora dos seus planos, não deixe Jesus de fora da sua vida, né? Vai valer a pena, né? O encontro está chegando, né? Muito em breve nós vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos ceiar com o Senhor lá na glória. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus o privilégio de podermos, né, novamente compartilharmos a palavra dele essa noite. Pai, graças te damos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não exclui ninguém do seu amor, da sua graça, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia fomos alcançados pelo teu amor e a nossa vida foi transformada pelo encontro íntimo e verdadeiro que nós tivemos contigo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, né, que pôde compartilhar comigo, né, a palavra do Senhor essa noite. Que ela ache morada em nossos corações, que sejamos como Levi, né, como Mateus, verdadeiras testemunhas, né, do teu amor, da tua graça e do teu perdão a todas as pessoas que necessitam ouvir falar de ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa igreja. Abençoe aqueles que estão enfermos, recupera, visita-os, ó Pai, né, com a tua mão santa, cura essas pessoas, traga-os de volta à tua casa, ó Pai, para que em breve estejamos todos juntos aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Despede-nos em paz, né? Guia-nos em paz até os nossos lares, ó Pai. O Senhor te abençoe e te guarde, querido. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.